Olá pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de matemática da turma do sétimo ano E e apresentamos aqui a correção da atividade que a gente passou na última aula. Espero que vocês estejam de posse do caderno de vocês, lápis, borracha, para estar conferindo a atividade e, caso esteja com erro, consertar essa atividade, ok? Era uma atividade do livro didático, né, que eu pedi para vocês copiarem no caderno e resolver. Então vamos lá. Terceira questão, era uma questão sobre máximo divisor comum, tudo bem? Então dizia o seguinte: a professora de História levará os alunos das turmas A e B do sétimo ano, com 20 e 25 alunos, respectivamente, para visitar o museu. Ela irá organizá-los em grupos com a mesma quantidade de alunos, de maneira que cada grupo tenha apenas alunos da mesma turma. Os grupos formados poderão ter, no máximo, quantos alunos? Então, veja bem, tinha uma turma com 20 alunos e uma turma com 25. Ela queria que formassem grupos e que os grupos deveriam ter a mesma quantidade de alunos. Então, qual o número que representa essa quantidade de alunos que daria certo para formar duas turmas sem sobrar aluno? Então, é uma questão clara de máximo divisor comum, MDC, e a gente faz aqui pela divisão, né, pela fatoração com números primos, tudo bem? Lembrando, a gente vai dividindo esses números aqui pelos fatores primos, tá bom? E vai ser o máximo divisor comum quando a gente puder dividir ao mesmo tempo esses dois números. Então vamos ver aqui, eu tenho 20 e 25. O 20 eu posso dividir por 2, a gente tem que começar pelo menor número primo, tudo bem? Então 20 dividido por 2 deu 10. O 25 não é divisível por 2, a gente repete. Ficou 10 e 25. 10 dividido por 2 dá 5, tudo bem? 25 não dividido por 2, repete. Aqui eu tenho 5 e 25. Os dois são divisíveis por 5, então 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Continuamos aqui a fatoração em números primos. 5 dividido por 5 dá 1. Observamos que nessa linha a gente dividiu só o 20, nessa aqui a gente dividiu só o 10 e repetiu 25. Nessa aqui nós dividimos o 5 e o 25, e nessa aqui nós dividimos apenas o 5. Então, como é que a gente descobre o máximo divisor comum? Quando a gente tem a divisão dos dois ou três ao mesmo tempo, que no caso foi esse aqui. Então, o máximo divisor comum, o maior número que divide ao mesmo tempo o 20 e o 25 é o 5. Então, o máximo divisor comum, 5. A pergunta é: os grupos formados poderão ter no máximo quantos alunos? 5 alunos. Então, e 20 alunos. Dá para formar 4 grupos com 5 alunos. E essa turma aqui, 25, dá para formar 5 grupos com 5 alunos. Não esqueça, pessoal, a gente tem que fazer esse esqueminha aqui, tá bom? Não é só colocar a resposta lá na pergunta. Questão 4. Calcule o máximo divisor comum dos números abaixo. Em cada caso, 6 e 12, 20 e 80, 11, 33 e 77. Pede para fazer isso. E depois pergunta: que características têm em comum esses cálculos de máximo divisor comum? O que tem de comum nesses três casos? Né? De maneira geral, em que situações você acha que isso ocorre? Né? Então tem duas perguntas aqui. E depois pede: sem fazer cálculo por escrito, determine o MDC de 2.500 e 5.000, o MDC de 13, 39 e 65. Então vamos ver aqui. Primeiro, de 6 e 12. Eu fiz aqui 6 e 12, dá para dividir por 2, fator primo. 6 dividido por 2 dá 3, 12 dividido por 2 dá 6, ficou 3 e 6. 3 não divide 2, 6 divide 2, então 6 dividido por 2, 3. Aí ficou 3 e 3, dá para dividir por 3, né? 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Lembrando daquela regra que eu falei no slide passado, o MDC é quando a gente consegue dividir ao mesmo tempo, né, na mesma linha. Então eu dividi o 6 e o 12 na mesma linha por 2 e dividi o 3 e o 3 na mesma linha por 3. Então os fatores primos aqui é 2 e 3, então 2 vezes 3, 6. Então
O maior divisor comum entre 6 e 12 é 6. Por quê? Porque 12 é múltiplo de 6. 20 e 80. Aí eu fui fazer do 20 e do 80. 20 dividido por 2, 10. 80 por 2, 40. 10 por 2, 5. 40 por 2, 20. Aí no caso aqui o 20 ainda dividia por 2, eu fiz só repetir o 5, tá bom? Porque não dá para dividir por 2. 20 por 2, 10. Repete o 5 novamente, 10 por 2, 5. E aqui o 5 e o 5 por 5 dá 1. Então, quais que nós dividimos ao mesmo tempo aqui? Essa linha e essa aqui. Então ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Perceba que o MDC de 20 e 80 foi 20. O que é que isso significa? Que quando entre os dois aqui existe uma relação de múltiplo, por exemplo, 12 é múltiplo de 6, 80 é múltiplo de 20. Então, nesse caso, quando um é múltiplo do outro, o menor vai ser o maior divisor comum. 11, 33, 77. Eles são 33 é múltiplo de 11, 77 é múltiplo de 11 também, então 11 é o MDC. Então, pergunta, que características têm em comum esses cálculos de máximo divisor comum? A característica comum é que todos eles, os números são múltiplos do menor. De maneira geral, em que situações você acha que isso ocorre? Sempre que o menor número for divisor e que o maior seja múltiplo desse divisor. Sem fazer cálculos, 2.500 é divisor de 5.000 e 5.000 é múltiplo de 2.500, então o MDC vai ser o menor. Mesmo caso aqui, 13, 39, 65 é uma lista de múltiplos de 13, então o 13 vai ser o maior divisor comum sem fazer cálculo. Questão 5. Na loja em que Kátia trabalha fora, foram comprados esses dois rolos de corda, um com 228 metros e outro com 190 metros. Para revender, Kátia vai cortar os dois rolos de cordas em pedaços do mesmo comprimento, de modo que os pedaços tenham o maior comprimento possível e sem sobras. Então vai cortar isso aqui em pedaços, esse aqui também, não pode sobrar pedaços. Os pedaços têm que ser do mesmo tamanho e o maior possível. Então mais uma questão de MDC. E aí só é para cá, arma a continha aqui, coloca desse lado apenas números primos, tá bom? E vamos lá, 228 por 2 dá 114, 190 por 2 que dá 95, então perceba que nós dividimos os dois ao mesmo tempo. Aí que eu tenho 114,95, o 114 é par, dá para dividir por 2, 95 aí não dá, então a gente vai dividir o 114 por 2, que vai dar 57, e o 95 a gente repete. Agora os dois ficaram ímpares, então a gente vai dividir por 3, 57 por 3, 19. O 95 não divide por 3, repete. Aí continua, 19 não divide por 5, 95 divide por 5, que deu 19. Esses dois dividem por 19, que dá 1. Então teve duas linhas, a primeira e a última, em que os dois números foram divididos ao mesmo tempo. Então, MDC é 2 vezes 19, então os pedaços vai dar 38 centímetros cada pedaço. 38 metros, na verdade. E a pergunta é, quantos pedaços de corda cada rolo será cortado? Se eu vou cortar os pedaços com 38 metros, então a primeira corda, 228, dividido por 38, dá 6 pedaços. E a segunda corda, 190 dividido por 38, é igual a 5 pedaços. Então, o máximo divisor comum, essa tabelinha que a gente faz aqui para ir dividindo, ok?